Efésios 1:3 fala que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais e em Cristo. Muitos eles estão com dúvida dentro de si nesse tempo. Por que eu não consigo ser próspero? Por que você não consegue ser próspero nesse tempo? Se o Senhor ele nos ressuscitou, ele ressuscitou e nos ressuscitou para reinar. E por que que isso não é executado? Por que que essa parte de reinar ela não é executada? Porque a rotina de insensibilidade àquilo que o Senhor tem falado, ele ainda tem seguido você, a sua casa, a sua família? Por que que o ciclo repetitivo ele ainda está acontecendo na tua casa, na sua família, nos seus negócios? Nós estamos aqui em mais um dia da contagem do Homer, e esse tempo é um tempo de refinamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de ensinamento, de aprendizado, obviamente. É um tempo também em que nós mudamos perspectivas e lançamos e projetamos algo dentro de um tempo vindouro. Nós precisamos ter algo em mente. Às vezes nós queremos ser vitoriosos e não prestamos atenção numa coisa: há uma guerra no mundo espiritual. E para estarmos totalmente livres, né, dos obstáculos que o mal, que os demônios têm colocado diante de nós, evitando com que nós tomemos posse da promessa do Senhor, nós precisamos entrar em guerra, em batalha espiritual. Nós estamos na primavera espiritual. Segundo o livro de Samuel, fala no capítulo 11, no versículo 1, que é o tempo em que os reis saem para a guerra, é o tempo de guerrear pelas sementes. É um tempo não só de conservar as sementes e plantar as sementes, mas é um tempo de guerrear, de proteger as sementes, de conquistar novas terras, novos territórios. É um tempo de nós estarmos concentrados, com foco, termos uma visão de expansão empreendedora nesse tempo também. Se você não guerrear nesse tempo, os projetos eles vão ser frustrados. Deus ele tem um tempo de abundância para nós. O Deus que nós servimos é um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade em todas as esferas, não só no aspecto financeiro, não só no aspecto espiritual, não só no aspecto físico, mas em todas as esferas. E Deus quer que nós, nesse tempo, cumpramos aquilo que a palavra diz e sejamos também filhos, guerreiros nesse tempo. A palavra diz que lá, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus ele sofre violência e os violentos é que tomam a força. Os filhos de Deus, eles devem reinar nesse tempo. Apocalipse capítulo 1, no versículo 6 fala isso, que nós somos reis e também somos sacerdotes. A igreja nesse tempo ela tem agido bastante dentro da esfera sacerdotal, uma esfera de adoração ao Senhor, de se sacrificar ao Senhor, de lançar sacrifício de adoração e louvor ao Senhor, estar com vestes de louvor, mas o Senhor quer que os reis, nesse tempo, eles tomem a sua roupagem de guerra e saiam para a guerra. O reino de Deus, ele sofre violência e somente os violentos é que vão possuir isso. Se nós quisermos reinar, se nós quisermos ter domínio, se nós quisermos estabelecer território, se nós quisermos ter êxito na nossa família, na nossa finança, na nossa saúde, nos negócios, no trabalho, se nós quisermos andar nos lugares altaneiros, como a corça, nós devemos agir com violência, porque senão o inimigo ele acaba fazendo obstáculos, criando situações, criando formas para nos desviar disso. Você está pronto realmente para isso nesse tempo? Nós sabemos disso, que nós precisamos estar dentro desse nível de batalha espiritual, mas nós precisamos entender áreas da nossa vida que elas precisam ter a nossa intencionalidade no combate. Nós precisamos ser proativos. E muitas vezes a igreja nesse tempo ela tem sido o quê? Reativa quando o inimigo ataca, ou reativa quando alguma coisa não está bem.
As sementes, elas servem para ser protegidas, mas elas servem para ser plantadas também nesse tempo. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é o nosso Pai, e ele é denominado como o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. E que nós, como igreja do Senhor, nós temos o que? A autoridade concedida por Yeshua. Portanto, o Senhor, ele nos chama nesse tempo para que nós venhamos o quê? Despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo vai esclarecer você. O tempo de letargia, ele precisa ser aniquilado nesse tempo. Nós não podemos deixar com que a letargia ela faça parte da nossa vida, que ela integre a nossa vida espiritual. A letargia é aquele estado de profunda inconsciência, como se nós estivéssemos dormindo, um sono profundo, mas o Senhor, ele está nos chamando para um despertar. O Senhor, ele está nos chamando para isso. O Senhor não quer que nós fiquemos num estado de letargia, o Senhor não quer que nós estejamos estagnados. E muitas vezes a estagnação ela é provocada pelo medo, a estagnação advém do medo, né? Medo de desafios, falta de coragem, falta de perspectiva, mentalidade escrava. O Senhor quer nos tirar disso. Quando Davi, ele derrotou pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, a Golias, ali estava o quê? Um povo todo amedrontado, um povo todo que estava acovardado. E se nós olharmos, tem algo muito interessante ali, que todos os covardes que estavam ali, eles se transformaram nos valentes de Davi posteriormente. A tua unção é uma unção que vai contagiar outras pessoas para repelir qualquer estagnação provocada pelo medo. Davi ele estava determinado, e a determinação dele foi um impacto que houve naquela nação, um impacto não só considerando a vitória, e eles estavam com medo. A mentalidade de estagnação provocada pelo medo já fazia parte deles. Mas o Senhor, ele não nos chama para esse tipo de pensamento. O Senhor, ele nos chama para ser desafiadores nesse tempo. O Senhor nos chama para lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem realmente cuidado de nós. Se nós observarmos os 40 dias que o povo foi amedrontado ali, o povo parou de crescer, ficou estagnado, não produziu. A única coisa que produzia era medo. O Senhor ele está nos chamando para algo desafiador nesse tempo. O medo ele impede, né? A estagnação vinda pelo medo, ela impede o desenvolvimento da família, o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento espiritual, traz insegurança, traz cansaço, traz ansiedade, traz depressão. Mas o Senhor quer tirar você desse cativeiro nessa noite. Talvez você não ouça nessa noite, você ouça em um outro momento, mas o Senhor quer tirar você desse cativeiro espiritual e trazer algo sobre a sua vida que vai ser marcante, que vai mudar não só a sua vida, mas vai impactar também outras pessoas. Nós não podemos deixar com que essas áreas da nossa vida elas sejam afetadas. Se nós quisermos realmente sermos vitoriosos, nós temos que ter uma mentalidade para vencer também. Não só gigantes, mas demônios que agem na esfera da rebelião, que tem causado anarquia, divisão, transgressão, isolamento, individualismo, coisas que têm feito com que não haja unidade. Irmãos, que vocês sejam um. Assim como eu e o Pai, nós somos um também. A rebelião ela acaba trazendo o quê? Um individualismo, um isolamento, uma quebra de unidade. Há espíritos malignos que têm atacado nessa esfera dentro das famílias, no cônjuge, nos filhos, nos parentes, entre os irmãos, entre a igreja do Senhor. Como nós podemos derrotar esse demônio nesse tempo? Nós precisamos compreender o nosso erro. A palavra fala que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar da injustiça, da iniquidade. O inimigo, muitas vezes, quando há essa brecha,
A Bíblia fala que ele está ao derredor procurando um lugar que ele possa entrar. Se houver iniquidade, se houver injustiça, se houver rebelião, é uma brecha para que o inimigo entre, muitas vezes entra dentro da casa, dentro da família, mas nós precisamos confessar o pecado. Às vezes as pessoas deixam de fazer, deixam de errar, vamos dizer assim, e não confessam o erro. E o inimigo aproveita dessa situação para fazer o quê? Para criar o que ele mais gosta, que é o quê? A divisão. Fazer com que hajam mais de uma visão dentro de determinado segmento. Por exemplo, dentro de uma casa, fazer com que hajam divisões, visões diferentes dentro de uma casa. O inimigo aproveita situações assim de rebelião, de transgressão para causar o que? Divisão. Procure, irmãos, você que está me ouvindo, identificar situações que têm gerado divisão, conflito, desobediência, que têm deixado feridas, e deixe o Senhor agir realmente no seu coração. Peça perdão ao Senhor para que Ele haja no seu coração. Toda quebra, irmãos, de autoridade dentro de um lar, toda quebra de autoridade dentro de algum segmento, ele provoca a intromissão do inimigo. Essa quebra de autoridade, ela vem por desatenção espiritual. Às vezes não é porque a pessoa é ou não é espiritual, desatentos espiritualmente. Toda concessão que é feita quando há uma desatenção espiritual, toda concessão que nós estamos falando que são contrárias ao Senhor, ela acaba trazendo problemas. Às vezes as concessões são feitas tentando ser sustentada diante de um versículo que diz, segui a paz com todos. Aí você segue o quê? A paz, né? Você não entra em atrito, mas a verdade, irmãos, ela não é um atrito. A verdade é um limite de Deus, que Deus estabelece para trazer conserto. Então, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Depois esse versículo fala assim, ó, tenham cuidado para que ninguém deixe de obter a graça, para que alguma raiz de amargura brotando possa impedi-lo. Olha bem, às vezes as pessoas seguem não a paz, elas seguem a aparente paz, porém a raiz de amargura ela acaba brotando. E por ela possam ser contaminados, diz a palavra do Senhor. O Senhor quer que nós reprimamos também a rebelião nesse tempo. Outra área que nós precisamos pensar, que o inimigo muitas vezes tem devorado riquezas. Quero que você pense bem amplamente nessa área, né? Porque nós estamos falando de um tempo de sementes, que nós devemos proteger as nossas sementes. Quando o povo de Deus estava ali com as sementes, os midianitas se levantaram para roubar aquilo tudo que seria o produto da mão deles, ou aquilo também que eles iriam produzir, porque eles não comeriam só as sementes todas, né? Eles não fariam isso, mas aquilo seriam frutos de nova colheitas ou de nova semeadura deles. O inimigo muitas vezes ele quer roubar as sementes, quer roubar os frutos também nesse tempo que nós estamos. Ele quer roubar, seja através da estagnação espiritual, seja através da própria economia, seja através de acidentes, de roubos, de doença, de fracasso nos negócios, de derrotas, de escassez, de pobreza, de miséria, mas o Senhor não está nisso, o projeto do Senhor não está nisso. O projeto do Senhor não está nisso. O Senhor, ele nos chama como exércitos guerreiros contra os inimigos nesse tempo. E nós precisamos usar o que? Táticas proféticas nesse tempo. Táticas que nós vamos declarar profeticamente. Tática de sementes proféticas também, aquilo que são as nossas finanças. Filipenses capítulo 4, versículo 19, fala que o Senhor vai suprir as nossas necessidades com as gloriosas riquezas do Senhor. Às vezes o inimigo ele quer roubar aquilo que são as riquezas do Senhor. Há uma deidade chamada Cronos, que talvez muitos não entendam como uma deidade maligna, mas é um devorador de sementes, um devorador de tempo, aquele que desvia o foco de Deus, aquele que não permite que você veja o propósito de Deus, porque se você desviar
de Deus, o teu foco, você não encontra jamais o seu propósito. O propósito jamais é visualizado se você não estiver em Yeshua. As conquistas não são propósitos, os números não são propósitos. O sucesso é que o mundo diz que é um sucesso, não é o seu propósito. Tudo aquilo que é capaz de tirar o foco da tua vida de Deus, aquilo que você não foca mais em Deus, não é o propósito. Muitas vezes você acha que está sendo abençoado, quando na verdade você está sendo algemado no ciclo repetitivo de Cronos. Cuidado com o banquete das distrações que Cronos tem te servido. Cuidado para não comer na mesa de Cronos. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma análise para você. O mundo tem girado ao teu redor ou Yeshua ele está no centro? Jesus Cristo realmente é o centro ou não? Nós precisamos prosperar espiritualmente e nós temos que entender que é um tempo de guerra para nós prosperarmos. Sob o nome de Yeshua, nós queremos orar nesse momento. O nome que é acima de todos os nomes, e pelo poder do sangue derramado, pelo poder da ressurreição, o qual a nossa fé se faz viva, nós declaramos profeticamente aquilo que está em Jeremias 1:10, que o Senhor nos coloca sobre reinos e nações para desarraigar, destruir, arruinar, para depois nós podermos edificar e plantar. Pai, nós queremos orar sobre o nome de Yeshua nesse tempo, Senhor. O nome que nos dá acesso aos oráculos celestiais. E queremos declarar que todo poder de causas repetitivas, de círculos de problemas, ele comece a ser soltado, destruído, desarraigado, arrancado agora em nome de Yeshua. Qualquer poder que manifeste-se contra a glória do Eterno sobre a nossa vida, a vida da nossa família, seja desarraigado agora em nome de Yeshua. Eu oro, Senhor meu Deus, contra todo o poder que tenta abortar os teus planos, Senhor. Seja, Senhor, espírito de letargia, seja, Senhor, gigantes que tenham causado medo, Senhor. Seja a operação de ciclos repetitivos de Cronos, que eles sejam revelados e destruídos agora em o nome de Yeshua. Nós oramos também, Pai, pelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, e chamamos a existência, a tua bênção sobre aquele lugar. Eu repreendo agora, Senhor meu Deus, toda a escuridão, Senhor, que tem pairado sobre aquele lugar agora, Senhor, que a tua luz, ela brilhe lá, Senhor, que a tua luz, Senhor meu Deus, ela se manifeste lá, Senhor, que haja um renovo do sonho, Senhor, ali no Rio Grande do Sul, que todo desânimo caia por terra, que toda opressão seja arrancada daquele estado, todo o ciclo de destruição que tem se repetido ali, que seja desarraigado sob o poder do nome de Yeshua HaMashiach. Nós oramos agora e repreendemos o espírito de letargia também daquele estado ali. Sabemos, Pai, que os problemas são grandes, as soluções, Senhor meu Deus, elas são desafiadoras nesse tempo, mas eu creio num Deus que é maior. Eu oro, Senhor meu Deus, contra toda nuvem de problema e ordeno que desapareça daquele lugar ali, em o nome de Jesus. Todo espírito, Senhor meu Deus, que tem feito com que pessoas venham roubar, Senhor meu Deus, que caiam por terra agora em o poder do nome de Jesus. Qualquer, Senhor meu Deus, atitude, principado, Senhor, de escuridão, de trevas, principados sombrios que têm atuado naquele lugar ali, que desafia o crescimento, o reerguimento daquele estado, seja desarraigado daquele lugar e vá para as áreas desérticas onde Jesus determinar. Qualquer situação negativa, Pai, que tenha atuado, Senhor, na vida das pessoas ali, na família, Senhor, na reestruturação, na sustentação também, Senhor meu Deus, espiritual, na sustentação, Senhor, de ânimo daquele povo ali que caia por terra também em nome de Yeshua. Senhor meu Deus, eu oro, Senhor, para que Tu envies, Senhor meu Deus, as soluções Tuas do céu, Senhor, nesse tempo, a fim de que o Teu nome seja glorificado ali, em nome de Jesus. Amém.